relembrar-vos. Quinta-feira temos então os nossos trabalhos habituais às 8h30, o nosso culto de oração dia segunda. Depois, sexta-feira, feriado, nós vamos fazer o nosso culto às 8h30 aqui. Sexta-feira, o culto às 8h30 aqui. Depois, domingo, teremos o culto da ressurreição às 7 da manhã, também aqui. E depois, às 10, Escola Bíblica Dominical e às 11, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Okay? Depois, dia 12 de abril, teremos a nossa Assembleia Geral. Já temos a nossa convocatória ali fixada e querendo Deus, vamos encerrar no ano 2025, que andamos já há algum tempo para o fazer. E então será dia 12, às 3h30, aqui, está bem? Para fazermos a nossa Assembleia Geral. E ainda quero vos informar que a operação da irmã Anália correu bem. Ela foi operada aqui agora, como eu sabe, e está em Coimbra, mas como vocês sabem, a irmã também tem um problema neurológico e acaba por ser mais lenta a sua recuperação, e ela foi operada durante a semana, na sexta-feira, mas ainda se encontra internada. Eu falei com ela e ela está bem, está a recuperar lentamente, mas está bem, está bem? Vamos colocá-la também nas nossas orações. Posto isto, vamos então entregar o nosso euro semanal para o nosso CEM, Centro de Expansão Missionária, para o qual nós colaboramos semanalmente com um euro para o sustento então dos nossos irmãos com menos recursos, ou para todo o trabalho para a obra do Senhor também. E vamos fazer no sentido de poder os relógios enquanto vamos entoar o cântico Tal é a Paz. Que o teu nome seja glorificado, exaltado na vida dessas pessoas, através delas,
em tudo que se segue. Que o Senhor quebrante os nossos corações com a tua palavra, que nós sejamos receptivos, Senhor, e que saiamos daqui transformados através da vida de todas as pessoas que estão aqui na frente do altar. É assim que o Senhor trabalha na vida das meninas, trabalha na vida do pastor e também na nossa, Senhor. Que nós estejamos dispostos a receber de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só Tu és Deus. Vamos continuar, vamos ter uma leitura bíblica em Jeremias, Isaías e Salmos, e diz assim a palavra do Senhor: Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor, Tu és grande, e grande é o Teu nome em poder. Tu, só Tu, és o Deus de todos os reinos da terra. O Teu reino é um reino eterno, o Teu domínio dura por todas as gerações. Não te inspira o meu louvor. É o livro vamos encontrar no início. Oh
comigo. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Enquanto fazemos um levantamento dos dízimos e ofertas, vamos levar mais 2 cânticos. Eu me fiz feliz, que é um cântico de louvor e gratidão, focado então na alegria de adorar a Deus. E serei fiel, que nos inspira e motiva a continuarmos firmes nesta nossa caminhada com Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, neste momento que agradecemos o privilégio que tivemos de contribuir para a tua obra. Senhor, te rogamos que o teu Santo Espírito seja conosco, nos dirija, nos ilumine para aplicar esta coleta da melhor maneira como tu queres que ela seja utilizada. Obrigado, pois, Pai, pelo privilégio que tivemos. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar e vamos então ouvir a mensagem que eu vos tomamos. Bom dia, irmãos. Bom dia. É tão bom estar de volta e hoje eu vou ficar aqui do púlpito porque eu não quero que os irmãos vejam que eu estou bem em forma de bola. Depois desses 15 dias a barriga cresceu um pouco mais, então tem que ficar escondido. Mas vamos ver se eu volto a perder esses 5 quilos que eu achei lá no Rio de Janeiro. Tentei deixar no lado, não teve jeito. Hoje nós vamos meditar no tema A Caminhada. Eu quero pedir que os irmãos abram as Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. E eu vou fazer uma série de mensagens
Fiquem estudando sempre esse versículo, que nós vamos, esses versículos que nós vamos estar caminhando alguns domingos sobre esse capítulo e esses 3 versículos. Eu tive a oportunidade de pregar no Rio de Janeiro, no Dia das Mulheres, dia 8. Cheguei no dia 7 e no dia 8 eu fui pregar na Igreja Batista do Fonseca, meu querido amigo e pastor de Melota, pai do pastor da Igreja Batista de Coimbra. O tema da mensagem lá foi Mulheres Exemplares. Se calhar eu prego aqui na igreja também. Eu falei para eles, eu fiquei impressionado, porque a plataforma que eles têm de grupo, ela é mais ou menos desse tamanho, um pouco maior que isso. Se vocês têm uma plataforma que é do tamanho da igreja que eu estou pastoreando, se os irmãos terem uma ideia, terminou a mensagem, o pastor pediu para as mulheres todas irem lá para cima. Eram mais de 150 mulheres. Não dá para ter a ideia da dimensão do que era aquilo, mas foi muito bom poder estar ali com aqueles irmãos cultuando a Deus. Vamos à leitura do texto. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cuso, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra que tu inspiraste o teu servo Lucas para instruir o seu amigo Teófilo, mas que chegou até nós também para a nossa instrução. E nós queremos pedir que o Espírito Santo ele nos ilumine para que possamos aplicar o texto à nossa vida, para que possamos compreendê-lo, sendo desafiados pela tua palavra e podendo nos submeter a ela para viver vidas dignas do Evangelho. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós ficamos surpresos com algumas coisas. Lucas era um homem preocupado com aquilo que é chamado discipulado, ou seja, o ensino, a preparação daqueles que precisam ser ensinados e disciplinados. Ele escreve aquilo que ficou conhecido como seu Evangelho e escreve o livro de Atos para a mesma pessoa, para um homem chamado Teófilo. E a preocupação de Lucas era para que Teófilo pudesse entender tudo aquilo que Jesus fez e pudesse ter uma visão completa do Evangelho. Isso chegou para nós. Mas notem, o texto que nós lemos é um texto exclusivo do Evangelho de Lucas. Nenhum outro Evangelho narra esse episódio das mulheres seguindo Jesus. Lucas tem o cuidado de falar o nome de algumas delas. E é muito interessante nós notarmos o contexto desse texto. Não sei se os irmãos percebem que ele começa dizendo: e aconteceu depois disso. Depois disso o quê? Aí quando nós olhamos para o capítulo 7, nós vamos ver a história de uma mulher chamada pecadora, que pegou e ela foi perdoada por Jesus, porque ela teve uma atitude de humildade e de reconhecimento de quem era. Jesus foi à casa de um homem e esse homem não cumpriu com os requisitos de um bom hospedeiro, de alguém que recebe um convidado, mas ela, ali aos pés de Jesus, ela chorava, lavando seus pés, beijava os pés de Jesus e ungia Jesus com unguento. Depois desse momento, diz assim, aconteceu o quê? Notem, Jesus vai começar então a deixar a sua região.
ele vai sair, vai deixar Cafarnaum, vai sair por toda a Galileia e ele vai pregar o Evangelho do reino de Deus. E o texto diz que os seus discípulos, os 12, que ele já havia escolhido, estavam com ele, e ele apresenta agora essas mulheres, não é? Na caminhada com Jesus. Então, quais são as lições que o texto traz para nós aplicarmos na nossa vida, olhando esses versículos sobre a caminhada com Cristo? O que significa para mim e para ti caminhar com Cristo? Primeira coisa, nós precisamos entender que a caminhada cristã é uma caminhada de inclusão. Eu sei que essa palavra, aqui em Portugal nem tanto, mas a palavra inclusão hoje ela causa arrepio em muita gente, né? Mas o Evangelho ele é inclusivo. Outro dia eu utilizei essa expressão e alguém virou assim: você virou um pastor liberal. Eu entendi o que a pessoa queria dizer, porque eu utilizei o termo inclusão, mas o Evangelho é inclusivo. Vocês não sabem que nos dias de Jesus as mulheres elas eram proibidas de caminhar e de ser ensinadas. Vocês não sabem que naqueles dias, os filósofos eles não aceitavam ensinar mulheres, os rabinos não aceitavam ensinar mulheres. Aliás, o judeu, quando acordava, ele agradecia a Deus por não ter nascido mulher. Mas vem Jesus e recebe as mulheres. Vem Jesus e inclui as mulheres no rol dos seus discípulos, caminha com elas, aceita que elas caminhem com Ele e que sejam ensinadas por Ele. Vem Jesus e inclui no rol dos seus discípulos e na caminhada cristã os pecadores, Ele inclui os publicanos, Ele inclui os zelotas, Ele aceita tocar nos leprosos. Ele nos ensina que quem quer viver o Evangelho, quem quer caminhar com Ele, precisa ser uma pessoa livre de preconceitos. E como nós temos preconceitos? Como nós os temos? Ontem eu li algo que me assustou. Eu estava concluindo um estudo sobre a ceia. Eu li um autor que diz que às vezes, o autor diz, a ceia, a celebração da ceia deveria ser o maior testemunho da unidade da igreja, da comunhão da igreja. Mas ele diz, como nós exercemos o preconceito, nós privamos irmãos nossos de participar da mesa do Senhor. Aí eu pensei, olhei, bom, isso acontece muito, né? Eu como vim de uma igreja que não negava o pão e o vinho para quem fosse de qualquer igreja cristã, eu sempre tive muito à vontade com isso, mas eu olhei para trás e lembrei do tempo que eu fui para o Rio de Janeiro. Eu tive uma igreja onde fui servir a ceia, disseram assim, a ceia somente para os membros desta igreja e para aqueles que fazem parte dessa mesma denominação. Eu tomei um susto. Aí nós fraccionamos. Aqueles irmãos que nós chamamos de irmãos que são de outras denominações não têm direito de participar da comunhão. Mas há outros que ainda são mais fechados. Somente eu conheço um pastor em Portugal que fiquei assustado, até por causa da sua postura teológica, mas a ceia na igreja dele é somente para os membros. Quem é, mesmo sendo membro da mesma denominação, não toma ceia. Aí eu escutei a história de um pastor que foi pregar numa determinada igreja aqui em Portugal, que foi celebrar, pregou, celebrou a ceia, mas não teve direito de tomar ceia, porque não era membro da igreja. Dá para entender isso? Esse
segregacionismo, quase não sabe. Mas nós temos isso. Em vez de incluir, de acolher, de receber, nós fechamos as portas. Mas quando nós olhamos para Jesus, aqueles que Ele chama para caminhar com Ele, Ele diz assim: tem que estar aberto a receber todo mundo. Tem que estar aberto a ser tocado pelos impuros da vida. Vocês sabem que nos dias de Jesus o conceito da mentalidade de Israel é que o pecado e a impureza devia acontecer pelo toque. Então, se uma pessoa impura nos tocasse, nós ficaríamos impuros. Mas Jesus aceitou ser tocado. Lembra a história da mulher com fluxo de sangue? Ela vem e toca Jesus. Ele aceita essa realidade. E nós somos desafiados pelo Evangelho a caminhar com Jesus, incluindo as pessoas que nós não gostamos. Somos chamados e desafiados a ter um coração aberto, um coração que recebe igual o coração de mãe, ou então igual, que sempre cabe mais um. É assim que nós somos. É assim que nós devemos ser, se queremos caminhar com Cristo. Mas a segunda lição, vejam, a primeira lição da caminhada com Cristo é a inclusão. A segunda lição é que a caminhada cristã é uma caminhada de confiança. Para eu caminhar com Cristo, eu tenho que confiar em Cristo. E eu tenho que segui-lo, obedecendo, confiando que Ele sabe qual é o caminho. Ele sabe para onde está me conduzir. E eu vou segui-lo. Mas eu vou seguir em união, em comunhão com os meus irmãos. Veja, quando eu sou incluído nessa comunidade, que eu tenho que olhar para os diferentes, eu tenho que caminhar com eles, eu tenho que confiar no Senhor e neles. Você caminha com alguém com quem você não confia? Não confia, não caminha. A gente não caminha com quem não confia. A gente não vai caminhar do lado a lado com alguém que nós não conhecemos. Mas Jesus diz: olha, vem comigo, confia. Segue comigo. Vem para a estrada da vida. Eu sei para onde eu estou te levando. Eu sei para onde eu estou te conduzindo. Vem, junta-te ao grupo e confia. Mas nós precisamos caminhar como um acordo. É interessante ver o que diz o profeta Amós, lá no capítulo 3, versículo 3. Que Amós não era um intelectual, ele era um boiadeiro, ele era um homem do campo. Mas ele diz o seguinte: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não andam. Então, para caminhar com Cristo, e na caminhada com Cristo, nós devemos estar de acordo, confiando no Senhor e confiando uns nos outros. Precisamos estar unidos, tendo o mesmo propósito, seguindo o mesmo mestre, indo em segurança, sabendo que Ele é o bom pastor, sabendo que Ele nos conhece, sabendo que Ele nos chamou para si e somos protegidos e guardados por Ele. Como é que nós estamos? Deixa eu fazer essa pergunta. Nós estamos caminhando com o Mestre? Estamos incluindo todos ou nós subpartidarizamos a nossa comunidade? Eu lembro, alguns anos atrás, já largos anos,
E eu estava pastoreando uma determinada igreja, e a igreja começou a fazer um pequeno trabalho de ajuda social para algumas pessoas carentes. Começamos a providenciar algumas cestas básicas, começamos a providenciar alguma roupa e tudo, cuidando daqueles que estavam chegando, sendo incluídos na comunidade. E eu tive que escutar uma coisa muito triste que me doeu muito. Eu vi alguém da igreja chegar e dizer assim: agora nossa igreja está recebendo a escória da sociedade. Aquilo me partiu o coração. E a única coisa que eu disse para aquela pessoa foi assim: sabe, foi por essas pessoas que Jesus morreu. Será que nós estamos convivendo e incluindo todos? Será que nós estamos confiando no Senhor e confiando uns nos outros e caminhando lado a lado? A terceira realidade, que hoje é só a introdução daquilo que nós vamos estar caminhando nesses 3 versículos, a terceira realidade que eu vejo é que o chamado de Cristo para caminharmos com Ele é o chamado do discipulado. Nós somos chamados a aprender com Ele. E aprender com Ele a ser gente, a ser humano, a ser piedoso. Vivemos numa sociedade onde cada vez mais vemos o crescimento da violência, vemos o crescimento da desumanização. Estamos num momento de desumanização. Nós precisamos reumanizar-nos. E isso só vai acontecer se aprendermos com Jesus. Vocês lembram o chamado de Jesus, lá em Mateus 11, a partir do versículo 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim. Então Jesus nos chama para aprendermos dele, aprender a ser como ele, aprender a viver como ele viveu. Então caminhar com Cristo é um grande desafio. É um desafio da minha pequenização, da minha mortificação, de eu querer deixar o meu egoísmo de lado, de eu querer deixar de ser o centro das atenções, para poder olhar para Jesus e permitir que Ele cresça na minha vida, exercendo e fazendo aquilo que disse João Batista: importa que Ele cresça e eu diminua. Quando eu caminho com Cristo nesse aprendizado, significa querer ser como Ele, para que as pessoas possam olhar para mim e dizer que eu sou realmente um verdadeiro cristão. Isso aconteceu na cidade de Antioquia. Sabe por que hoje nós somos chamados de cristãos? Por causa da igreja de Antioquia, onde pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, que antigamente eles olhavam para um grupo como esse e diziam: somos do caminho, são aqueles que estão na caminhada, eles seguem o caminho. Mas os crentes de Antioquia foram tão marcantes, espelhavam tanto Jesus, que eles foram chamados de cristãos, de pequenos cristos. Será que nós podemos ser chamados de cristãos? Estamos aprendendo? Estamos sendo discipulados por Jesus?
livro, não sei se gostam de ler, eu gosto, mas esse é um livro que eu gosto sempre de citar. Bill Wallace, Combatiu o Bom Combate. Bill Wallace nunca pregou numa igreja. Nunca pregou. Ele era médico, cirurgião, e foi ser missionário na China. E ali ele exerceu o seu ministério como médico. E ali ele morreu torturado quando a China se torna comunista. E ali ele foi enterrado. Mas sabe o que os chineses disseram dele? Disseram o seguinte: olha, nós ouvimos muita gente pregando sobre Jesus, mas na vida de Bill Wallace nós vimos Jesus. Percebe a diferença? Uma coisa é eu falar e dizer muito sobre Jesus, outra coisa é a minha vida manifestar Jesus. E quando eu caminho com Cristo, eu preciso a cada dia parecer mais com Cristo. Eu preciso mostrar, vou falar na versão portuguesa, depois na versão brasileira, o ADN ou o DNA de Cristo na minha vida. Eu tenho que parecer com Ele. Se eu aprendo dele, eu tenho que parecer com Ele. Alguém olhou para mim outro dia, eu brinco assim: Marquinhos, quem foi esse? Tu estás a cara do teu pai, não és tu, és teu pai. Ele disse: não, porque meu pai não usava barba, é por isso que eu uso a barba. Porque eu pareço com ele, eu tenho atitudes que são iguais a ele. Mas nós parecemos com Jesus. Nós temos atitudes iguais a de Jesus. Esse é o desafio na nossa caminhada, aprender a ser como Jesus. Quando eu olho para esse texto, que é exclusivo de Lucas, e o texto aqui, o foco do texto é justamente as mulheres. Lucas é conhecido como o Evangelho das Mulheres, porque ele foca muito nas mulheres, exalta muito o que as mulheres fizeram no próprio Evangelho. Foi o primeiro feminista que teve na história, depois de Jesus. Mostra toda a envolvência e o trabalho delas. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que eu preciso cada dia rever a minha vida. Como diz uma canção antiga, onde foi musicada pelo falecido Sérgio Pimenta, num texto do Caio, que diz: eu preciso rever a minha vida. Porque eu sou desafiado a receber pessoas, a acolher pessoas, e eu não faço. Quantas vezes eu sou desafiado a confiar, mas eu olho com desconfiança. Quantas vezes eu sou desafiado a aprender e continuar aprendendo, e muitas vezes eu acho: não, eu já sei, não preciso. Mas isso sou eu, os irmãos são férias. Mas o texto diz, e aqui eu concluo, que eu e tu, que nós precisamos ser pessoas íntimas.
implica em confiar em Ti, em confiares em mim. Implica aprender a ser um pequeno Cristo, a ser como Jesus. Que Deus nos abençoe e que na nossa caminhada com Ele nós possamos ser aquilo que Ele quer que sejamos e ser um exemplo de acolhimento, de amor, de entrega para uma sociedade que vive cada vez mais distante uns dos outros. Nós estamos muito próximos através das redes sociais, mas muito distantes na realidade pessoal. Nós precisamos mais encontros presenciais, mais encontros, como diz o meu querido Fernando Ascenso, face to face e menos encontros virtuais. Que Deus nos ajude na caminhada da vida, seguirmos lado a lado, aprendendo com o Senhor. Amém? Vamos lá. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir que tu nos ajudes a aprender contigo, a caminhar juntos, unidos, em comunhão, mas também a sermos inclusivos, estarmos de braços abertos a qualquer pessoa que se achegue, a qualquer pessoa que deseje estar conosco. Ajuda-nos em que o teu amor, a tua graça e a tua comunhão estejam com essa igreja, estejam com o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.